Só um comentário a respeito do capítulo 20. Alguns problemas que o capítulo 20 trazem, não digo que é problema, né? Acaba confundindo se você aprendeu aquele outro ponto de vista a respeito da salvação, que diz que haverá um reino milenar e assim por diante. Que Satanás vai ficar preso durante esses 1000 anos. E o que eu tenho apresentado para vocês é uma visão puramente bíblica, né? Sem essas interpretações. Mas o comentário que eu vou fazer aqui a respeito do capítulo 20 é rápido. O que acontece? O pastor José perguntou na live passada a respeito dos 1000 anos. Ele falou: os 1000 anos? Acabou de falar dos 1000 anos? E eu falei que sim, né? E a questão foi a seguinte, e essa pergunta outras vezes já foi feita, e é uma pergunta assim que convém, né? A questão é a seguinte: nessa linha de raciocínio que o milênio é simbólico e é esse período de tempo da subida de Jesus para o céu e a volta dele para buscar a igreja, esse período cristão é o período de 1000 anos, e está dizendo que Satanás vai ser preso por 1000 anos. E junto com esse versículo 1 e 2 do capítulo 20, você tem o capítulo 12 e mais outros textos. Só que a dúvida qual que é? Ora, se Satanás está preso, como que o mundo é tão mau? Como que ele age? Como que o demônio ele pode agir no mundo, né? Porque ele está preso. Então, a questão, vamos clarear de uma certa forma aqui. Quando você aprende o milênio, devido à junção que fizeram com outros textos, o entendimento de quem acredita nesse milênio futuro é de que nesses 1000 anos será um paraíso, que Satanás vai ser preso a ponto de ninguém poder fazer mal, não vai existir o mal no ser humano. Por ele estar preso, ninguém vai fazer o mal. Então esse é o ponto de vista de quem pensa nesse milênio. E quem aprendeu isso tem isso em mente, de que se Satanás está preso, ele não pode praticar o mal. Nesse ponto de vista que eu estou apresentando, no capítulo 12, a partir da morte de Jesus na cruz, ele recebe... Paz do Senhor, irmão Luiz, Deus abençoe, glória a Deus, amém. Nós vamos orar também no final, viu, irmão Luiz? Amém. Tá bom, vamos orar sim. A gente orou por umas pessoas no começo da live, vamos fazer outra oração no final também, amém? Glória a Deus. Então, naquele ponto de vista, 1000 anos será uma espécie de um paraíso na terra, mesmo porque quem acredita nesses 1000 anos entende que Jesus estará aqui na terra reinando durante 1000 anos. Para mim é absurdo essa colocação, mas para mim, né, cada um tem um ponto de vista. Nessa outra linha que eu apresentei, que eu apresento, que eu sigo, que eu creio, Satanás está preso. O 1000 anos é agora, Satanás ficou preso durante 1000 anos. 1000 anos é exatamente agora e ele está preso. E a pergunta foi exatamente essa: mas como? Se ele está preso, ele está agindo? Então vamos lá. Na verdade, como é muita coisa, acaba fugindo da mente, mas essa resposta ficou dividida em várias lives, mas eu vou falar resumidamente aqui, para a gente já partir para Apocalipse 21. Prisão ou acorrentado não é literal aqui, no sentido de que ele está amarrado fisicamente, no sentido de que tem uma corrente prendendo ele, porque é isso que vem na nossa mente. Antes de mostrar esse ponto de vista, Pedro e Judas escreveram a respeito disso, que os anjos que não guardaram o seu lugar estão presos nas escuridões eternas, aguardando o dia do juízo.
Então, você pode notar que Pedro e Judas já não trazem uma prisão física, como um quarto, como uma cela, como uma corrente. Eles dizem que eles estão presos nas trevas, né? E quando eu falei de Judas e Pedro, a respeito desse texto, eu expliquei que a treva não é a treva de apagar a luz, não é a treva de blackout, eclipse, não é essa a treva. E a referência das trevas não é em relação à iluminação nossa, de acordo com a nossa ótica, é a glória de Deus. Quando eles foram julgados e condenados, eles automaticamente, Deus arrancou deles a glória dele. Então, se Deus fizer isso com uma pessoa, a pessoa fica nesse mesmo sofrimento que os demônios ficam. Por que um demônio precisa incorporar numa pessoa para ele se sentir bem? Porque eles se sentem bem quando eles incorporam nas pessoas. Eles precisam habitar nas pessoas. A pessoa fica endemoniada. Por quê? Porque a glória de Deus que está na pessoa é a única forma que eles têm de sentir ou viver aquilo que eles tinham, né? Antes de perderem a glória de Deus. Entendeu? Então, essa que é a condenação, que eles estão nas trevas. Agora o texto vem falar que ele está amarrado. Quando ele está amarrado, o que a gente entende? Ele não está amarrado no sentido de estar encarcerado, no sentido de estar acorrentado. Ele está amarrado no sentido de estar impedido. O que o impede de agir não é uma corrente. O poder de Deus, para você ter noção, é tão tremendo que Deus permite ou não Satanás agir. Então, ele está impedido de agir. Ele não tem autoridade para agir a partir da condenação dele. Vou dar um exemplo para você. Lá em Jó, Satanás vinha de rodear a terra. Daí Deus perguntou para ele e falou: tá vendo meu servo Jó, como ele me ama? E aí Satanás fala para Deus: mas é lógico que ele te ama. Você dá tudo o que ele precisa. Eu não posso tocar nos bens dele porque ele está todo cercado. Você cerca ele. Então há um impedimento para Satanás agir. Amém? Só que aqui já é um período após Cristo. Então Satanás nessa prisão que ele está repreendido, que ele está detido, acho que dá para entender o que eu quero dizer. Por ele não tinha autoridade para fazer nada. Agora daí você me pergunta: então por que ele faz? Ele faz porque as pessoas dão legalidade para ele agir. A gente tem que lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando o homem cai no pecado, ele não deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Então, estando no pecado ou não, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. E dentre as questões que cercam esse poder, porque acaba sendo um poder que Deus deu para a humanidade, para o ser humano. Esse poder que Deus deu para a humanidade é um poder que inclusive pode libertar Satanás. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava num dia de finados fazendo policiamento no portão do cemitério da Vila Alpina. E eu lembro como se fosse hoje. Deus me deu uma revelação maravilhosa. É lindo quando Deus dá uma revelação. É coisa maravilhosa. E eu via um grupo de pessoas saindo de costas do cemitério. Eles sabem que o pessoal que faz trabalho em cemitério, eles têm essa referência. Para sair, você tem que dar 7 ou 9 passos de costas para depois virar, uma coisa assim. E quando eu vi aquilo, mentalmente, né? Eu perguntei para Deus por que daquilo, né? E naquela mesma hora Deus começou a me dar o que significava, o porquê daquilo. A gente vai
perceber que quando os espíritos pedem para ser feito macumba, despacho ou qualquer coisa que seja, oferenda, ele vai fazer em encruzilhada, em cachoeira, na mata, no cemitério, e nesse caso era no cemitério. E o que Deus me deu foi o seguinte: por que se faz tanta macumba no cemitério? No cemitério é um lugar estratégico para Satanás operar. Só para resumir, para a gente não se ater nesse detalhe. Quando você faz um pacto com o diabo, quando a pessoa faz uma oferenda para os espíritos, quando a pessoa faz uma macumba, quando as pessoas fazem qualquer tipo de oferenda para os espíritos, seja fazendo um pacto de sangue, seja para pedir para ser abençoado, seja para pedir para qualquer coisa, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então a pessoa está fazendo uma aliança com o inimigo. A pessoa está fazendo uma aliança com os demônios. E quando a pessoa faz essa aliança com os demônios, é justamente esse o meio que os demônios têm para serem libertos daquele lugar que eles estão. Os demônios que estão aqui, eles estão aqui justamente por causa de toda a idolatria, de todo o satanismo, de toda a perversidade, de toda a maldição que o próprio ser humano comete. Os demônios, se o ser humano, vamos fazer um exemplo aqui bem no limite do limite. Se o ser humano fosse um cidadão santo, um cidadão que andasse no caminho de Deus o tempo todo, os demônios não tinham como sair das trevas, dos lugares que eles estão presos nos lugares que eles estão. O apóstolo Paulo fala que a nossa briga não é nem contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Quem já foi no Candomblé, já participou desses eventos aí, ou já viu de alguma forma, você vai lembrar que os espíritos, quando eles vão sair do corpo não, né? Mas quando eles vão encerrar a consulta, ele fala que ele vai precisar subir. Então, por si só, o espírito não tem poder para ser como eu e você somos, para ter liberdade para agir, para fazer o que nós quisermos. Eles precisam de uma autoridade, de um poder, de uma autorização. E Deus não dá essa autorização, mas Deus dá o livre-arbítrio para o homem servir a Deus ou servir ao diabo. Então, quando a pessoa faz o mal, quando a pessoa busca o mal, a pessoa automaticamente está dando para os demônios aquilo que eles precisam. Então, vamos supor, vou dar um exemplo agora do que nós estamos vivendo hoje. Vamos dizer, você vai perceber, eu tenho falado aqui que o comunismo é um dos chifres da segunda besta. Vocês vão perceber que o comunismo, ele ostenta essas perversidades. Quem vai lembrar do Carnaval de 2018, quando uma escola de samba trouxe na sua comissão de frente os demônios arrastando Jesus pela passarela, como se Satanás estivesse vencendo uma batalha sobre Jesus. Esse tipo de atitude é oferenda para Satanás. Quer ver outro caso? O feminismo, eles querem de todo jeito que o aborto seja autorizado. Uma das coisas que mais dá força para o demônio são os pactos de sangue. A pessoa pode fazer simpatia, a pessoa pode falar maldição, pronunciar maldição, só que entre as questões, as práticas que mais dão legalidade para o demônio agir, são os pactos de sangue. Deus diz na palavra dele que no sangue é a vida. E quando eles dão sangue para o demônio, é como se eles estivessem dando autoridade para o demônio agir. Enfim, eu não vou entrar nessa parte de demonologia porque não seria esse o foco. Então eu quero que você entenda assim: quando fala que Satanás está preso durante os 1000 anos, como diz aqui o versículo 2, é no sentido de que ele perdeu a autoridade. Não é no sentido de que ele está amarrado numa corrente, literalmente, como diz aqui. Ele não tem autoridade para agir.
Por exemplo, eu falei numa live passada que a chave do céu está na mão da igreja. A chave, eu falei que é a autoridade. E no versículo, no capítulo 16 de Mateus, Jesus fala assim, que dará a chave para a igreja, que é a autoridade, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O que Jesus está querendo dizer? A porta no sentido de bloqueio, né? No sentido de impedir a sua passagem, a sua entrada. Então, a autoridade que está sobre você para levar o evangelho, ela não é limitada pelo inferno. Então, ao mesmo tempo que o inferno teve a sua autoridade limitada, o demônio teve o seu poder cessado, sua autoridade cessada, a igreja adquiriu aquela autoridade que Jesus ganhou. Então, além de Satanás estar preso para não fazer o que ele quiser, a igreja está com toda a autoridade para fazer tudo o que precisa ser feito, para que o evangelho seja pregado. Amém? Glória a Deus. Então, se ficou mais dúvida, a gente pode explanar melhor, ou qualquer que seja o comentário, a gente comenta aqui, a gente traz aqui. Mas então, por que Satanás ainda age se ele está preso? Então ele não está preso no sentido de que ele está numa jaula, como simbolicamente o texto apresenta. Entendeu então? Então ele pode agir, mas ele precisa que alguém dê autoridade para ele agir. Quem é que dá autoridade para ele agir? O ser humano. Se o ser humano andasse no caminho de Deus, o mundo seria um paraíso. Mas por que o mundo é destruidor como é? Porque o próprio ser humano dá autoridade para Satanás. Amém? Acho que ficou claro.